Me chama pra gravar. Ô, João, vamos fazer um vídeo. Véi, tá bom, Raposo, a gente grava com você. Senta logo. Yay! Fala pessoal, sejam bem-vindos a um Cena Convida, como nós já estávamos falando, nunca foi um cena pós-créditos. Exatamente, foi 100% planejado. Estamos aqui com o nosso querido, fabuloso, pomposo, fantástico senhor Raposo. Gostei da referência. E aí galera, belezinha? Eu sou o Raposo, eu faço artes cênicas na UNB, tenho 23 anos e sou muito fã de cinema e eles me chamaram aqui, nem um pouco forçados, pra falar sobre um tema muito massa, que é... Filmes de terror. Eu tô meio Marina Jorge aqui. Como sempre, o nosso convidado vai definir o norte e a gente vai conversando, debatendo, concordando e discordando a respeito do que ele for falando. Qual é a sua premissa hoje? Então, hoje eu quis trazer um filme que eu acho que é o maior clássico e também, pra mim, a maior referência do terror no cinema, e é O Exorcista, de 1973, e... Pra mim ele estabelece tudo, ele meio que traz a fórmula de como fazer o filme de terror ideal. Eu acho que ele traz essa pequena fórmula, essas pequenas coisas que, tipo... Se você segue hoje em dia pra fazer um filme, são as coisas que são notadas nesse filme. Então, por exemplo, O Exorcista ele tem muito disso do... A paleta de cores é muito mais saturada, é muito acinzentada, você consegue sentir uma tensão durante o filme inteiro, até nos dias mais claros. Você... Tem muita questão tipo do susto mesmo, não é tão saturado, os sustos são sempre coisas muito cotidianas. Tá tendo uma cena meio ok, e de repente passa um trem pra fazer a mudança de cena. E você, meu Deus, um trem. Tipo assim, não é uma coisa planejada, tipo, vou te assustar, entendeu? É uma coisa, o cotidiano te assusta mais do que a própria premissa do filme. E ele é carregado de uma forma, trata de um conceito muito assustador pra muita gente, né? Que a questão do exorcismo, a questão de um demônio possuir a sua filha, tudo mais. Os diálogos são muito naturais, o mistério é muito interessante, a resolução é muito impressionante e pra época também foi assustador, sem falar no que tem atrás do filme, né? Que é tipo, pessoas que morreram no set, acidentes e tudo mais. Nessa época esses filmes de terror traziam muito essa carga. E eu acho ele, pra mim, a referência do terror, tipo, tanto naquela época, tanto pra hoje. Eu acho que se você bebe dessa fonte, você consegue fazer uma coisa de muita qualidade, muita mesmo. Pois é, uma coisa que eu gosto muito do Exorcista é o fato de que ele é um filme que, por acaso, não, óbvio que não por acaso, mas ele é um filme, ele se preocupa em ser um filme com começo, meio e fim, com arcos narrativos importantes, com mensagens, com um subtexto todo, muitas sutilezas. Sim, sutileza. E dentro disso ele é um filme de gênero, que é do terror. Sim. Ele não é um filme que tá lá pra te fazer medo, ele é um filme e dentro disso ele te dá medo. Sim, a produção é muito boa. Tipo, os atores eu acho realmente muito bons, toda a questão dos efeitos e tudo mais, o figurino eu acho realmente fantástico. A trilha sonora também é muito boa. A trilha sonora é muito boa. Sim, a construção de cada personagem pra chegar finalmente a desenvolver a trama é muito legal, porque o começo é em outro lugar, tipo, tem essa questão de uma maldição, um demônio que foi solto e tal, mas tipo, nada é muito falado, porque esse cara em outro país não tem muito diálogo direto sobre isso, e tem o padre que tá meio desacreditado, que tá meio inconstante assim, e tem que fazer um exorcismo que tipo, quase nunca foi feito, tem que ter permissão de tal coisa, e a menina tá ficando doente, e vai pro hospital e começa a agir como uma pessoa adulta, e ninguém acredita no que tá acontecendo. Então, tipo assim, desenvolve tudo muito bem. A menina que faz a Regan, eu acho, tipo, espetacular a performance dela, ainda mais pra época, né? Com certeza. Meu único problema com o Exorcista não é culpa do Exorcista, na verdade é um mérito. Eu assisti o Exorcista ano passado, em 2018, pela primeira vez. E eu já tinha visto o filme todo. Só que isso não é culpa do Exorcista. Culpa do que Isso veio é depois. exatamente, porque eu já conhecia todas as cenas famosas, então pra mim não teve tanto impacto, porque eu já conhecia tudo. Só que isso não é a única coisa que me incomodou, que eu não posso considerar um problema do filme. Sim. Tá no mérito do filme ele ter sido tão marcante pra tantas pessoas fazerem depois. Sim, que ele vem de uma época que marcou muito o cinema do terror, né? Ele vem de uma época do Bebê de Rosemary, o Poltergeist, que são filmes, assim, grandes clássicos da época, que também marcavam muito. Ele inspirou filmes que são, tipo, que você pode entender mais, tipo, sobre exorcismo. O próprio, a gente vai falar um pouquinho depois, da Invocação do Mal, o Exorcismo de Emily Rose também é um filme que, tipo,
pega muito essa questão, investe muito nisso, tipo assim, vamos construir a história pra essa pessoa ter um problema, esse problema seu demônio, nós temos que tirar isso dela e como isso vai acontecer. O como é muito espetacular. O próprio Iluminado também meio que entra nisso, apesar de não serem demônios especificamente, mas é toda aquela questão do sobrenatural e tudo mais, a transformação do personagem principal e toda essa coisa de ter que tirar o mal de alguém. Então, assim, é uma coisa que tinha bastante na época, é uma coisa que era muito bem explorada, é uma coisa que a gente vê até hoje, só que hoje em dia teve uma certa mudança. Eu acho que isso que o João falou é uma coisa que é super importante, porque hoje em dia eu acho que a gente não tem mais filmes que são filmes e além disso são terror. São filmes que são feitos para te darem medo do começo ao fim. Isso pode ser tanto bom quanto ruim, dependendo do seu ponto de vista. E da forma que você aborda isso, né? Porque se você... Aí a gente pode falar mais um pouco, uma coisa que a gente discorda um pouquinho. Eu tinha falado antes sobre a decadência hoje em dia. Claro, tem muitos filmes muito bons. E trazer essa questão do tipo... É muito saturado hoje em dia o cinema do terror como o blockbuster, né? Do jump scare. A galera que fazer muito filme, que vai dar susto o tempo inteiro, que vai usar o poder produtivo que a gente tem hoje de fazer coisas visualmente muito incríveis. Muito tipo, caraca, que demônio lindo. Caraca, que monstro... Porra, bem feito, a gente tem essa capacidade de fazer um monstro muito bem feito e tal. E, tipo assim, mas eles insistem muito nisso. Vamos botar criança, botar uma família e é sempre a mesma coisa. Bebendo de fonte, sim, mas chega a virar um clichê que tipo, tá muito saturado, né? Quando a gente conversou antes de fazer o vídeo, a gente meio que denominou que tudo isso começou meio que com a origem do Atividade Paranormal. Sim. Que foi realmente um fenômeno, né? O filme feito com, tipo, dinheiro do lanche, que deu muito certo, deu bastante bilheteria e tudo mais. Aí todo mundo quis fazer. Só que ele meio que... exatamente. Todo mundo quis tentar fazer alguma coisa parecida, alguns botaram um pouquinho de dinheiro a mais, tentaram botar uma produção maior. Sim, e começou a investir. E acabou que ficou isso, saca? Tipo, agora filme de terror é você ir pro cinema pra tomar um jumpscare e sair, tipo, oh, nossa, me assustei tanto nessa hora, foi ótimo. E não é bem assim, saca? Tipo, tudo bem, nada contra o jumpscare. Mas é uma coisa que meio que tirou, que ofuscou, né, o terror mais clássico, né? Sim, tipo, sim. Saturou demais. Eu lembro de ver Atividade Paranormal 2 no cinema, depois de toda a hype e tal. E tipo assim, o filme era basicamente isso, não tinha uma história. Porque como o primeiro a galera achava que era baseado em fatos, foi tipo, nossa, primeiro filme, bebeu muito da fonte do Bruxo de Blair, found footage, meu Deus, era uma casa de uma pessoa de verdade, isso aí aconteceu de verdade e tal. Aí tem uma sequência que conta a história antes, então você já fica meio tipo, tá, não era verdade, como é que tem uma sequência que conta a origem disso? E eles vão explorando, vai até o 5, tem em Tóquio, tem um negócio que é mais mexicano, que tem uns portais e tal, acaba tipo, eles começam a investir nisso, a explorar isso, que pra mim é mais ou menos o que acontece com a saga Invocação do Mal também. É, uma coisa que eu acho que os filmes de hoje não se inspiraram antigamente é que, por exemplo, O Bebê de Rosemary, pra mim também é uma obra-prima, porque o terror dele não é o fato da menina estar grávida, literalmente, do filho do capeta. Se você parar pra pensar, é um filme que, apesar de ser do Polanski, inclusive, por que Polanski? Você é tão bom, por que você fez isso, cara? Por que você é um péssimo ser humano? Mas enfim, meu Deus. É um filme com uma mensagem extremamente forte em relação ao feminismo e da completa alienação que ela vive dentro da sociedade. Sim, com certeza. Não é um filme que, tipo, tudo bem, tem o elemento diabólico, satânico, mas o medo não é isso. O medo é porque você consegue se colocar no lugar dela com coisas da vida real. Sim. Por exemplo, os filmes de zumbi do Jorge Romero, todos eles têm alguma metáfora social. Seja em relação a, sei lá, racismo, luta de classes, alienação tecnológica, alguma coisa do tipo. E a gente não tem tido isso. A gente tem um monte de filme que vai te dar medo. Pode ser um filme com uma boa produção, como por exemplo Invocação do Mal. Toda saga. Não gosto pessoalmente, mas são filmes muito bem produzidos. Só que é isso. Eles, apesar de alguns terem alguma história, eles ficam muito contidos. Salvo algumas exceções, que a gente conversou antes, que são Hereditário, que foi completamente genial. Sim, bem Um inovador. dos melhores filmes do ano passado, acho Com que certeza. não tem discussão. Inclusive, Injustiça, Tony Collette não ser indicada. Eu nunca vou superar isso, mas enfim, continuando. A Bruxa A Bruxa. é fantástico. Esteticamente falando. É assustador mesmo, eu fiquei mal muito tempo. E o lado que o Jordan Peele levou, Sim. que ele tem feito filmes muito grandes, com baixo orçamento, com um elenco excelente, que tem momentos que são de você pular da cadeira, Com certeza. que com são certeza. Corra e o Nós, os dois filmes são ótimos, Muito bons. e com
um contexto social, uma mensagem gigantesca, muito importante nos dois filmes. A coisa mais real que a gente tem, a coisa que é mais palpável pra gente é os medos da vida real. Medo de cair de um prédio, medo de morrer, medo nesse sentido. E eu acho que massa isso, Jordan Peele, trazer questões sociais tão fortes. O Get Out, pelo menos quando eu assisti, eu fiquei assustado. Tipo, caraca, é muito isso. É um negro A cena no meio final. de um negócio assim. A cena final, o jeito que ele constrói o filme todo, que aparece o carro da polícia e você pensa, E continuando no Jordan Peele, no Nós, que é o filme mais recente dele, tem crítica aqui no canal, dá uma olhada no cartãozinho. O grande terror do filme, além dele ter uma mensagem muito grande sobre luta de classes, que ele joga na sua cara, Sim. é o medo de você perder sua identidade. É o medo de você não ser ninguém, de aparecer outra pessoa e tomar seu lugar. É aterrorizante você saber que, tipo, sei lá, você ser completamente insignificante e que alguém pode simplesmente ir lá e pegar seu lugar. Pois é, já diria o grande falecido Alfred Hitchcock. O susto não vai ficar com a pessoa vai ter um instante de susto. Por exemplo, se uma bomba explode debaixo da mesa, que é o cenário que ele usava, a pessoa se assusta e a vida continua. Se você conta para algum dos personagens e para o espectador que existe uma bomba debaixo da mesa, você tem o suspense e, consequentemente, o medo de acontecer alguma coisa. A sugestão, a possibilidade de acontecer alguma coisa é muito mais forte do que o susto. Por isso que eu acho que o Hereditário funciona tão bem. Sim. A câmera fica parada 3 minutos e você fica, uai, o que eu tô vendo? E lá no cantinho tem um troço que sempre esteve ali, eu arrepiei agora. sempre esteve ali, só que você nunca percebeu. E é delicado, é sutil. E isso dá um medo de verdade, não é um susto. Acho que um ótimo exemplo disso também é o filme Mãe, né? Que assim, apesar de não ser um filme de terror, ele trabalha muito com o terror psicológico. E é aquela coisa, tipo, não tem monstros, entre aspas. Não tem monstros, não tem demônios, nenhuma criatura ali que, tipo, esteja ali o tempo inteiro assustando as pessoas. É só a mulher e ela reagindo às coisas que acontecem ao redor da casa. Que são coisas relativamente normais. Até que no final realmente fica doido, mas enfim... Durante o filme é uma coisa bem normal e que você sente por ela. E você se incomoda, porque se é uma incomoda. coisa que poderia acontecer com você. Exatamente. A crise de ansiedade que ela tem quando tudo vai acontecendo e aquela coisa absurda e ela sendo oprimida pela situação é algo que você consegue se colocar no lugar. É extremamente real. Em momento algum você sabe como é que vai acabar. Você não consegue adivinhar como é que vai ser o final daquilo. Você não sabe se vai só piorar, se vai melhorar eventualmente e acaba tipo, velho, no final vai tudo pra merda, saca? Assim, então... Sim, é realmente um filme muito bom. Ele constrói esse suspense muito bem. Comparando hoje em dia, grandes clássicos do suspense causam muito mais medo do que os filmes de terror que estão ganhando muito, estão sendo muito investidos hoje em dia, né? Tipo assim, eu paro pra pensar que vilões e criaturas e tudo mais, pô, você para pra pensar no Hannibal Lecter, do Silêncio dos Inocentes, no próprio Iluminado. Que Cara, o Alien. O Alien, tipo o assim... Alien é a máquina assassina perfeita. Sim, tipo assim, são criaturas que, tipo, não estão no gore, tipo, vou te matar, vou te arrancar, vou te explodir, vou te... sacou? Mas, tipo, são coisas muito... São coisas muito sutis, o medo que causa, tipo, o medo de, tipo, caraca, onde é que ele tá aqui comigo? Será que ele tá aqui? Pô, será que ele tá naquela sombra? Será que ele tá em um lugar? Que você falou da sugestão, né? E isso é muito massa, a sugestão é muito potente, pra você poder, tipo, deixar a pessoa num estado de alerta. O estado de alerta é medonho, às vezes. A cena né? do Alien, que o Alien sai da barriga do cara, pra mim, tipo, véi... É absurdo. É absurdo porque, tipo, literalmente ninguém sabe o que tá acontecendo. Nem você. Você vai saber o que tá acontecendo quando a criatura sai do cara. Com certeza. E, tipo, véi, é uma cena muito bem feita aquela. Pra mim, tipo, é o ápice do terror. Inclusive, os atores não sabiam. Sim. Eles não sabiam. Eles falaram, vai acontecer uma coisa aí, espera aí, galera. Todas as reações E aí saiu um completamente Alien. genuínas. Eu acho que a gente ficou meio mal acostumado por causa dos Jogos Mortais. Sim. Eu gosto muito do James Wan como diretor. Sim. Mas eu acho que a gente observa esse gore todo como uma coisa muito mais rotineira do que 30 anos atrás, ou Sim. sei lá, 15 anos atrás, quando saiu o primeiro Jogos Mortais. Sim, gore é uma parada que, tipo, quando eu assisto, eu vejo um filme que é muito gore, eu fico mal, mas não é mal do jeito que eu fico como um filme como Mãe, por exemplo. Porque não mexe com o meu emocional, só me deixa, tipo, ruim do estômago, sabe? É tipo, nossa, eu não acho isso bom, né? eu não me divirto vendo isso, sabe? É. Então assim, tipo, Jogos Mortais, tá, o primeiro foi legal, porque tinha o Jigsaw, que era um personagem interessante. A premissa é muito massa. Quando chegou no 4, já tava, tipo... velho, aí saiu 23 e chega. Não, e é uma frase muito comum, tipo assim, não, pô, o primeiro é muito massa, aí chegou na quinta,
Tipo assim, é o que eu vejo muito do Invocação do Mal e recuperando aquilo da saturação. Cara, teve a Invocação do Mal 1, massa, foi um sucesso de produção. Eu acho que é o melhor de todos, mas me incomoda porque eu não acho que você consegue ambientar um filme de terror tão bem. Em pontos muito específicos tem um timing quase Marvel de piada, né? Tipo, tô conseguindo uma cena tensa, tão gravando, vai aparecer o fantasma e é o cara saindo do banheiro da mais descarga. Na cena seguinte, tem um fantasma puxando o cabelo da menina. Tu não consegue se segurar nisso. E aí tem Invocação do Mal 2, que eu acho uma piada. E aí tem todos os Annabelle que são tipo assim, por mais que você olhe, tipo, caraca, que bonito essa estrutura, pô, o design de tudo é muito bonito. Um filme que eu acho o design espetacular é A Freira. E pra mim foi a maior decepção do cinema. Eu queria sair, eu queria meu dinheiro de volta, eu tava muito puto. Porque A Freira, cara, tem umas cenas, pô, não sei se vocês assistiram A Freira. Não. Cara, eu vi de leve alguns pedaços. Então, tipo, eu fui assistir, tem uma cena no final que você vê, tipo assim, lembra muito Silent Hill. Mas, tipo assim, não o filme, né? Mas, tipo, a ideia de uma galera enfileirada e você fala, nossa, que coisa linda de se assistir. Mas, tipo assim, todas as resoluções, todas as propostas narrativas, tudo que acontece no filme, apesar de muito bem produzido, não vai a lugar nenhum e é muito ruim. Você fica, tipo assim, mano, que merda que tá acontecendo? Que é isso que eu tô vendo? Tipo, não faz o menor sentido. Assistam, tô brincando. É justamente por isso eu acho que filmes como o Suspiria de 2018 fracassaram na bilheteria. Eu acho que é um filme incrível, ele não é pra todo mundo, de forma alguma. O gore dele, ele tem uma cena com um gore absurdo, é sangue pra todo lugar. Tem crítica aqui, ó. E tem uma outra cena que não tem sangue, mas ela é tão violenta que eu me contorcia na cadeira, eu quis chorar, eu fiquei incomodado. Só que ele é um filme de 2 horas e meia, 2 horas e 40, extremamente lento, sem nenhum tipo de susto. Então, assim, não é o que as audiências estão tendendo a ver. Sim, com certeza. Por exemplo, o Cemitério Maldito. Ó, cara, genial essa ideia. O Cemitério Maldito, ele usa o jumpscare o tempo todo. Todos os sustos do filme, tirando durante 10 minutos, são jumpscare. O primeiro é excelente, porque ele, através do jumpscare, que é um caminhão passando, que é um recurso que eu não gosto, que é você assustar com o trivial, sendo que não foi uma cena construída. Por exemplo, um casal tá conversando e aí passa o caminhão, e aí você se assusta. É ruim. Eu acho que não tem peso, não constrói nada. Mas os caminhões passarem rápido pela casa é importante na construção da narrativa. Lá no final do filme volta nisso. Então eu acho uma coisa boa. Só que é tão batido, é tão maçante, é tão repetitivo, que no segundo já perdeu impacto. Em contrapartida, a gente tem hoje também o lançamento do It, né? O It foi de 2017, eu acho. 2017. A primeira parte, a segunda parte está saindo esse ano. E foi um filme que deu bastante certo aos olhos de muita gente. Tipo, eu que não sou muito fã do gênero de terror no geral, eu gostei muito do filme. Porque é que nem você falou um pouco do humor no filme de terror. Tem muito filme que faz isso do jeito completamente errado. Com certeza. Você falou do exemplo da privada, sei lá, de tipo, sei lá, fazer piada com gente gorda, por exemplo, com criança e tudo mais. Só que assim, It, apesar de ser um filme de terror, é um filme que muitas vezes consegue ser super bem humorado. E eu achei isso muito legal no filme, Sim. porque isso não é pra fazer piadinha com o gênero e nem pra te dar susto com piadinha, mas é pra construir os personagens. Que é uma coisa que faz muita falta em filmes de terror hoje em dia. Com certeza. Que é a naturalidade, né? Cara, tipo, você não se importa com os personagens, e se você não se importa com os personagens, você não leva susto por eles. Tipo, você não tá ali, tipo, na cadeira segurando, sei lá, você não sabe nem o nome do personagem principal, sabe? Uhum. E eu acho que It fez um ótimo trabalho em apresentar todos os personagens e fazer com que a gente se importasse com eles. Uns mais que outros, mas enfim. Isso Sim, é pra... e traz também muito, um filme muito bem produzido. Eu acho ele meio... certeza. Eu só comecei a entender o filme no meio. Eu acho que eu nunca, não tinha lido o livro, não tinha lido nada ainda sobre o It do Stephen King. Eu sabia que tinha série e tal, mas... Eu vendo o filme no meio, eu achava o filme meio perdido, mas eu vi que depois era a proposta. Ele é meio tipo um recorte, né? De uma época com essas crianças, blá blá, esse palhaço e tudo mais. E eu acho muito bem feito. O ator que faz, eu acho sinistro. Uma das coisas que eu acho muito, muito interessante sobre esse filme é que eu não sei se você percebeu quando você assistiu, mas o ator, todas as vezes que tá ele sozinho na câmera, ele tá constantemente com um olho no personagem e um olho virado pra câmera. É pra ter aquela ideia de tipo um olho virado no personagem prestando atenção e o outro olho no espectador. Tipo, ele tá te vendo, ele tá ali constantemente olhando pra você. A cena de abertura, que acho que pra mim é a melhor cena do filme, Sim, com certeza. do George Do com bueiro. o barquinho. Sim. Ele olha, tem o olho dele, O olho dele vai assim. ele tá no escuro, e aí o reflexo na luz, e você vê um olho pra cada lado, e você fica muito desconfortável, porque além dele olhar pra você, é algo não humano. Sim. Então você já fica totalmente desconfortável com o seu vilão.
E aí, do gancho, isso que tudo que a gente falou e tal, a gente tava falando, tipo assim, tem muitos filmes que dão muito susto e podem fazer isso muito bem, tem muitos filmes que têm uma boa produção, tem muitos filmes que tem um negócio assim e tal. E eu faço esse gancho de volta pro Exorcista, que eu acho que ele é um dos filmes que tem o melhor equilíbrio nisso. Eu acho que ele consegue equilibrar muito bem a naturalidade dos personagens. Ele não é um filme de piada, é um filme bem humorado, tipo, em momentos, tipo, a relação mãe e filha, as conversas, as piadinhas assim e tal. Ele vai caminhando tudo muito bem, ele tem uns sustos, eu acho, na hora certa, eu acho que tem a construção de ambientação tudo na hora certa. E todo mundo tem um arco. Sim. Todos os personagens terminam diferente de como eles começaram. Sim, a mãe, a filha, o padre, o próprio outro padre que vai fazer o exorcismo. O final tem uma redenção muito incrível que, nossa, eu até arrepio de pensar só. Tipo, é realmente um filme que vem isso tudo. E como você falou do ritmo, né? O ritmo do filme é espetacular, ainda mais pra época. Ele é um filme, tipo, muito bem construído para ser uma obra de terror. Eu creio que prima, eu creio que, tipo... Talvez, se não for prima, é uma obra referência, sacou? Eu acho que é uma aula de como fazer um filme de terror. Não, se você bebe daquela fonte... Sim, indiscutível. Você chega nisso tudo. Pois é, eu vou dar aqui, então, pra finalizar, algumas referências, né, de filmes de terror de gêneros diferentes, inclusive. Se você quer um filme sobre exorcismo, O Exorcista. Um filme sobre o capeta, Bebê de Rosemary. Um slasher, Halloween, tem vídeo no canal também. Um filme de monstro, Alien. O primeiro, Alien, o oitavo passageiro, de 79. E, cara, é um gênero muito, muito rico. Sim. Em todas as suas versões Não, calma. É um gênero muito rico. Desde a sua mensagem social, a qualidade dos filmes, a produção, ao fato deles serem extremamente lucrativos no geral. Sim, sim. Historicamente, é o gênero também com maior produção pelo custo. Sim. Então, a gente sempre teve muito filme de terror e muito filme horrível. O custo-benefício... E outros que são realmente obras, referência, obras-primas do gênero. Eu acho que a gente está com diretores muito bons que estão tentando fazer projetos muito bons também. Então, assim, eu acho que a partir de agora a tendência do terror é continuar melhorando até chegar, talvez, de volta nesse ponto do Exorcista, onde está tudo bem balanceado e o gênero se estabelece como alguma coisa bem vista, né, por todos. Sim, sim. Tipo, com certeza um gênero com tanta coisa, com certeza vão ter coisas que não agradam a todos e que, tipo, tecnicamente falando, podem fugir um pouco e tal. Mas realmente é um gênero muito, muito rico. E se você quiser, você tá falando nesse negócio das indicações, um filme para começar a entender como o terror funciona, que a gente quase não citou, mas é de um dos grandes mestres, o Hitchcock, assistir Psicose. Porque ele tem uma trama simples, que tem toda essa questão, traz suspense, traz o medo, traz assim, e é muito antigo, preto e branco, não sei se é anos 50, 40, 60. E tipo assim, Ele e foi tem essa filmado questão. em preto e branco, porque se fosse colorido, ninguém ia aguentar de tanto sangue. Sim, sim. Então, tipo, é muito legal pegar todas essas referências e tentar entender de onde a gente vem com o gênero, onde ele chegou e onde ele pode chegar, né? A gente tem muitas coisas boas hoje em dia, na mesma proporção que a gente tem muitas coisas que eu acho que machucam um pouco o gênero. Mas também fica pra gosto, né? E o cinema de gênero, ele sempre foi olhado meio de cima pra baixo em Hollywood. A ação mesmo, tem filmes que são fantásticos, como o filme, por exemplo, Duro de Matar, é genial, mas é um filme de ação. Então, Sim, tipo, esperando legal. também, tipo, agora foi começar a ter qualquer reconhecimento no Oscar, sendo que teve, Cavaleiro das Trevas, saca? Sim, sim. Que não teve reconhecimento quase nenhum, mas agora estão dando pra, tipo, filme que nem Pantera Negra, saca? Exatamente. Então, tende muito a evoluir, as pessoas começam a ver mais e quando as pessoas estão vendo mais, você quer agradar ao máximo. Então é isso, gente. Vamos acabar por aqui? Então é isso, pessoal. Gostaram do vídeo? Deixem nos comentários o que vocês acharam. Não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais. Deixar o like se gostaram. Digam obrigado pro Raposo. É isso aí. A gente vê vocês no próximo vídeo. O Falou! Instagram do Raposo é esse aqui. Então, Raposo, fala aí. Qual a sua ideia sobre o filme de terror ideal? Então, tipo assim, eu tenho uma proposta, ainda não tenho o enredo, né? Mas um filme de terror, classificação indicativa livre, Uau! onde ele é tão bom, ele causa tanto medo que as pessoas assistem, quando acaba assim, elas morrem de medo. Aí elas morrem. Tipo, sabe? Raposo Genocida 2019.